Isso aí, meus irmãos. Obrigado aí pela paciência. A gente vai continuar nosso estudo sobre a igreja. Eu dei uma melhorada no material, mas ainda não está do jeito que eu quero, não. Mas assim que terminar, eu já vou passar para os irmãos. Apareceu aí para todos? Né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos orar, iniciando a nossa aula. Senhor nosso Deus, te louvamos por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor capacita a nossa mente, nosso coração, para que possamos entendê-la e que Teu Espírito Santo aplique a nossa vida. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Essa lição aqui, a gente tá bom o áudio, né, Adão? Adão faz um ok só, beleza, né? Então essa lição aqui, ela é sobre a igreja. Então a gente já vem estudando sobre vários temas e a gente vem construindo o pensamento. Então esse é o propósito. A gente estudou sobre a escritura, né, sobre inspiração, sobre a autoridade e a distribuição dos livros e assim por diante. Depois a trindade, o ser de Deus, trindade, Cristo, o homem, e agora a gente está aí avançando para a igreja, né, que é o povo de Deus, como que é formado, sua essência, marcas e propósito. É isso que a gente vai rever algumas coisas que a gente viu na última aula, porém, mais resumido e continuar aqui com algumas coisas que foram expandidas. E tendo dúvidas, os irmãos podem perguntar. Vamos lá, primeiro a gente falou, aqui deu uma melhoradinha na aparência, né, e no conteúdo. O que é a igreja? Né? E aí nós temos em Efésios, capítulo 2, a gente leu, né, na última aula, mas é bom a gente ler novamente, né? Sempre é bom ler a Bíblia. Então não tem problema a gente ler novamente. Vamos ler o texto. Vou pedir o Adão que leia para nós aí, Efésios capítulo 2, verso 17 a 22, aí os demais tiverem, abrem a Bíblia para acompanhar a leitura. O apóstolo Paulo falando sobre a igreja aqui. Efésios capítulo 2, verso 17 ao verso 22. Verso 17 ao verso 22. Uhum. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Isso, obrigado. Vou só fazer algumas explicações rápidas do texto. Primeiro, a gente já viu na última aula que a palavra igreja é uma palavra grega que era usada para assembleias ou multidões, o ajuntamento de pessoas que se fazia no Império Grego e depois no Império Romano. E o Novo Testamento, para comunicar-se com o mundo, apropriou-se dessa expressão. E então é uma expressão, igreja, a palavra eclesia, é uma palavra que era usada para qualquer ajuntamento, qualquer assembleia que era feita na época. Só que a igreja é um ajuntamento de crentes, é um ajuntamento de pessoas pecadoras salvas pela graça.
Então, é um ajuntamento ou uma assembleia diferente de qualquer outra assembleia no mundo. Nenhuma assembleia, nenhum ajuntamento, nenhuma multidão nesse sentido, né, da palavra eclesia, tem esse propósito, ou tem essa essência que a igreja tem. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja aqui na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso a igreja era composta por muitos gentios, né? O que são gentios, né? Talvez é uma expressão que nem todos tenham conhecimento, mas é só para explicar, né? Gentil, o judeu, ele considera os outros povos gentios. Gentios é gentinha mesmo. Então, o judeu despreza os povos, os outros povos. Eles, até hoje, são extremamente orgulhosos. Igual você pegar um japonês, os japoneses eles têm muito zelo, né? E até racismo, vamos dizer assim, eles só querem a raça deles, não quer que casa com outros de outro povo, de outra etnia, e assim por diante. O judeu é pior ainda. Então, no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel. O povo de Deus era quem? Era Israel no Antigo Testamento. Eles não quiseram pregar para as nações, para os gentios, porque eles se achavam tão puros e que não podiam se contaminar com os gentios. Um judeu, ele vai cumprimentar um gentio e depois se purifica. Então, havia todo um ritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele estava orando, Deus deu uma visão a ele de um lençol com animais tidos como impuros para os judeus, né, o porco e outros animais que Deus havia proibido no Antigo Testamento. E Deus falou assim para Pedro: mata e come. Matar aqueles animais impuros e comer. E ele falou assim: Senhor, como eu posso comer o que é impuro? Matar. E aí Deus falou de novo: mata e come. E ele novamente respondeu a mesma coisa. Deus falou a terceira vez. E aí ele disse a mesma coisa. E Deus falou assim: então, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Aí logo acabou aquela visão, Pedro não entendeu muito bem o que Deus queria dizer para ele. E em seguida já tinha pessoas enviadas por um homem chamado Cornélio, que era gentil, para pedir a Pedro para ir até a casa dele, para pregar o evangelho. E aí Pedro então foi lá e aí ele entendeu que, na verdade, aqueles animais impuros apontavam para os gentios, que Deus havia purificado. E aquele Cornélio, que era um gentil, Deus havia levado Pedro até ele para que ele ouvisse o evangelho e fosse convertido, entenderam? Então, a questão da palavra gentil, ela é usada assim. E, às vezes, o apóstolo Paulo... Agora, é interessante, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja formada basicamente por gentios, que são aqui os que eram de Éfeso. Mas ele fala aqui, ele está mostrando a eles que eles, embora estivessem longe, olha o verso 13, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo fala que esses gentios antes estavam longe, mas agora foram aproximados por Cristo. Ele diz que o Senhor Jesus derrubou a barreira que existia. Para você entender também essa linguagem e entender a essência da igreja, quando Paulo fala assim que o Senhor Jesus ele derrubou a parede que havia de separação entre, olha o verso 14 aí, ó, porque ele é a nossa paz, ele Cristo, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está tendo em mente aqui o templo. O templo tinha várias partes assim. Então, por exemplo, o templo tinha um lugar santo do santo, que é onde ficava a Arca da Aliança. Lá só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. E quando ele entrava lá, ele tinha que entrar com roupas, na roupa dele tinha que ter algumas coisas que faziam barulho, para enquanto ele caminhasse, você ouvia que ele estava vivo. E uma corda amarrada no pé dele, porque se ele morresse lá, ninguém entrava para tirar o corpo, tinha que puxar. Porque caso ele não se preparasse adequadamente, Deus podia matá-lo ali.
E ninguém ia lá tentar salvar ele de Deus, então tinha que puxar pela corda, entendeu? Esse é o Santo dos Santos. E havia o lugar santo, que é onde os sacerdotes ofereciam diariamente os sacrifícios que apontavam para Jesus. E havia o lugar onde os homens, os judeus, ficavam para adorar o Senhor. Aí havia o lugar onde ficava os escravos, as mulheres, a mulher era depreciada, então ela ficava lá atrás, e de tudo lá os gentios, lá no fundão mesmo. Então, bem separado. O que Paulo está dizendo? Cristo veio e derrubou a parede de separação. E agora ele fez um só povo. Em Cristo não há mais acepção de pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a igreja ela é formada agora de pessoas de todos os povos. É isso que Paulo quer mostrar. E esta igreja, agora formada por pessoas de todos os povos, Paulo coloca alguns nomes dados à igreja. Ele diz que é a família de Deus. Ele diz que nós somos cidadãos, concidadãos dos santos, ou seja, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos o edifício bem ajustado, edificado, para a habitação de Deus. Então, há toda essa linguagem que Paulo utiliza aqui para falar da igreja. Se a gente fosse aprofundar em cada uma delas, a gente ficaria aí várias aulas só nisso. Mas a profundidade é muito grande que Paulo vai trazendo aí. E tudo isso eu disse para vocês, a gente falou na última aula, aqui é uma coisa pouco falada hoje em dia no meio evangélico, né? Mas como a gente é de uma linhagem historicamente protestante, então a gente precisa teologicamente falar das visões diferentes de igreja que existe dentro do cristianismo nominal. Então eu coloquei o Papa Francisco aí, né, que é o Papa atual, então ele é representante da Igreja Católica, para mostrar qual que é a visão católica acerca da igreja, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre isso. Então, qual que é a visão da Igreja Católica? Para a Igreja Católica, a instituição, a organização, né, é a igreja. Então, o que é a igreja para o católico? É a igreja construída, é a instituição, é a igreja. Lá em Roma é a principal igreja e tem as demais igrejas no mundo inteiro, inclusive aqui. Então, você fala assim, o que é a igreja católica? É aquele prédio, é aquela instituição onde as pessoas se reúnem. Então, há uma ideia de instituição da igreja. A igreja é a instituição. Está aí a Erci, né, Maria Helena, eu não quero de modo algum ofender a experiência que vocês tiveram com a Igreja Católica. Estou citando fato que é comprovado. Não é assim que o católico pensa? A igreja é aquele lugar, é aquela construção, é aquele templo, é a instituição. É assim a visão católica. Agora, dentro da teologia católica, a visão de igreja, a igreja ainda mais especial, vamos dizer assim, é formada pelos líderes. É o padre, o bispo, o arcebispo e o papa. Então, esse é o clero. Então, vamos dizer assim, a igreja, se quer saber o que é a igreja, de fato, na visão católica, é o clero. E os membros são também a igreja, mas é mais a instituição e o próprio clero. Está claro isso aí? Dentro da igreja evangélica, já disse na última aula, né? Não é diferente em algumas igrejas. Algumas igrejas evangélicas são, na prática, católicas. Né? Por quê? Porque elas são crentes que acreditam que a bênção está naquele lugar. Se você for lá, tem um pastor lá, tem um apóstolo, tem a cobertura apostólica, se você tem que pegar o lenço suado do camarada, você tem que sentir o bafo dele para ser curado, você tem que... Só não beija a mão dele, igual os católicos mais tradicionais beijam. Não sei se hoje em dia faz isso, né? Mas fazia bastante isso, de beijar a mão do padre, em respeito lá e tal. No caso da igreja evangélica, beija a mão do pastor. Mas não beija literalmente, né? Dá o dinheiro para ele. Então, para esses falsos pregadores aí, esses falsos líderes. Então, a questão é que existe uma teologia prática católica. O Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo. Então, a gente tem uma mistura muito grande de religiões no Brasil. Isso traz bastante confusão no que diz respeito às crenças. A gente precisa olhar para a Escritura para ver realmente o que é certo, o que é errado, não defendendo denominação A ou B, mas o que a Escritura fala.
Ok? Vamos continuar então aqui. Aí eu pus uma figurinha aí do Charles Spurgeon, que foi um grande pregador batista reformado no passado, chamado Príncipe dos Pregadores. Eu que gostei da caricatura dele, bem legal. Ele viveu no século XVIII. E aí, só para representar, né, eu coloquei a caricatura do João Paulo, do Papa Francisco, né? Eu coloquei do Charles Spurgeon aí, para representar os protestantes na história. Eu ia pôr do Calvino aí, mas achei do Spurgeon mais bonitinho. Qual é a essência da igreja na visão reformada? Eu melhorei isso aqui para argumentar para vocês. Na última aula foi bem assim, bem basicão. Primeira coisa, uma coisa que a gente tem que aprender bastante é definir palavras, né? É uma coisa perdida em nossos dias. As pessoas não gostam muito disso. Mas quando a gente fala a palavra essência, o que é a essência? É aquilo que caracteriza algo, aquilo que não pode faltar para aquilo ser. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da cadeira, né? Quando você fala assim, o que é uma cadeira? Aí você pode dizer que uma cadeira é essencialmente de madeira. É verdade? Não. Tem cadeira de plástico, tem de alumínio, tem até de pedra, tem de tudo. Então, não pode ser, você não pode dizer que uma cadeira é essencialmente de madeira. Você pode dizer que uma cadeira, essencialmente, ela é formada de 4 pernas? Não. Tem cadeira que tem uma perna só, né? Que hoje até é moderno e tal. De 2 eu não vi, mas talvez tenha, né? Mas tem, né? De 2, acho que faz assim, aí desce, tem uma basezinha assim, né? Então tem até de 2, tem de uma só. Então você não pode dizer que uma cadeira é essencialmente, para ser cadeira, ela tem que ser de 4 pernas, né? 4 sustentações. Você não pode. Aí você pega, aí eu poderia, né, continuar falando várias coisas, mas para não demorar. Aí você fala assim, mas o que é então essencialmente uma cadeira? Imagina você explicando isso para alguém da época do Senhor Jesus, lá no Império Romano, que não tinha cadeira para os judeus. Os judeus não tinham cadeira. Eles se ajoelhavam, assim, quase que deitados junto à mesa para comer. Você vai explicar para eles lá, você voltou no templo lá, vai explicar para eles o que é uma cadeira. Essencialmente uma cadeira, vamos pensar assim. E aí você vai falar, não, é um móvel feito com finalidade última para que o indivíduo se sente. Então tem uma finalidade, a essência tem uma finalidade, podendo ser de 4 pernas, de uma ou de madeira, ou de ferro, pedra, alumínio e assim por diante. Então você poderia dizer assim, olha, para ser cadeira ela tem que cumprir o propósito dela, qual que é? A pessoa sentar. Se você não sentar nela, não resolveu, ela está mal feita, ela não cumpre o propósito, não é uma cadeira, não foi projetada para isso. Então a cadeira ela é para sentar. A essência dela, o formato dela, a estrutura dela é para sentar. Algumas pessoas sentem 2 cadeiras de plástico para poder suportar o peso, né? Mas ainda são cadeiras. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa entender isso. Então, entender o que é essência? Essência é aquilo que não pode... Se você tirar aquilo, vamos imaginar, você pode fazer uma cadeira de qualquer material, de madeira e tal, você pode fazer de uma perna, 2 pernas, mas se não servir ao propósito de cumprir a finalidade de sentar, de a pessoa sentar e ali não cair dela, e essa essência da cadeira não é cadeira. Certo? Igreja. A igreja tem uma essência, que são questões que a Bíblia coloca que não podem faltar. Se faltar, não é igreja. Se faltar é ONG, se faltar é clube social, se faltar é religião só, se faltar essas que a Bíblia coloca, é apenas uma instituição religiosa, mais nada além disso. Então, o que a igreja tem que ter? Quais são os elementos que não podem faltar à igreja? Primeira coisa, você precisa entender que a igreja essencialmente é o quê? É um ajuntamento, é uma assembleia, eclésia, é um ajuntamento de pessoas salvas pela graça, pecadores salvos pela graça. Então, são de cristãos alcançados pelo evangelho, de pessoas que realmente foram alcançadas pelo evangelho. Por quê? Se a igreja for apenas considerada essencialmente como um ajuntamento de pessoas para
cumprir certos ritos religiosos, então ela não passa de uma ONG, de uma fundação semelhante a isso, ou seita. Isso quer dizer que nem sempre todo ajuntamento de pessoas que se dizem cristãs e que usam inclusive a Bíblia, não quer dizer que é uma igreja. Pode ser um ajuntamento religioso. Pode ser apenas pessoas enganadas pelos líderes que fundaram. E vamos ser bem honestos, né? É o que mais tem hoje no Brasil. São igrejas que não são igrejas. Tem o nome de igreja, tem o jeito de igreja, mas não é igreja. Pode parecer bem estranho isso que eu estou dizendo, né? Porque não é politicamente correto falar como eu estou falando, mas eu nunca fui politicamente correto. Então vamos lá. Mateus capítulo 7, como é que Jesus fala sobre isso? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 21 ao 23. O Enzo lê para nós, hein, Enzo? Reformadinho. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, o Senhor Jesus está falando aqui, se vocês olharem o verso 15, por exemplo, fala o Senhor Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Onde é que estão esses profetas, falsos profetas, que o Senhor Jesus fala para a gente tomar cuidado? Na igreja. Então ele fala, toma cuidado, porque eles não são verdadeiros pregadores. Eles têm voz de ovelha, cheiro de ovelha, mas não são ovelhas, são lobos. Eles têm uma capa de ovelha, mas por dentro, na verdade, são lobos roubadores. O Senhor Jesus, depois, ele vai dizer que por eles serem lobos interiormente, você não pode esperar que uma árvore má dê bons frutos. Uma árvore boa vai dar bons frutos e uma árvore má vai dar maus frutos. Ele fala, como é que você pode esperar bons frutos de alguém que não é uma árvore boa? É um falso crente, um falso pregador. E aí ele diz no verso 21 a 23 que o Enzo leu, ele fala que naquele dia, né, quando ele voltar para julgar todas as coisas, no juízo final, ele diz que naquele dia, muitos destes aí, ou seja, esses falsos pregadores, vão dizer que eles, é como se eles dissessem para Jesus o seguinte, Senhor, eu vou ser salvo porque eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Veja, milagres, pregou e expulsou demônios, fez milagres e pregou. Tudo isso é cenário da igreja. E aí o Senhor Jesus fala o seguinte, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o verso 23 diz que ele vai dizer explicitamente. Olha que interessante, né? A Bíblia é demais, né? Porque esses pregadores, o verso 15, eles são lobos interiormente, né? Então, interiormente é aquilo que é assim, o ser deles, né? Subjetivo, então está secreto, escondido. Externamente, eles parecem ser homens de Deus. Falam em linguagem piedosa e tal, mas, na verdade, eles não são. Então, internamente, eles escondem aquilo que eles são de fato, certo? Agora, o que Jesus vai fazer? Ele vai expor para todo mundo quem eles são. Explicitamente eu vou dizer, eu nunca conheci vocês.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, quando diz assim, eu nunca vos conheci, sabe o que ele quer dizer com isso? Eu nunca morri por vocês. Eu nunca amei vocês. É isso que ele está dizendo. Tamanha a seriedade disso. Então, aí eu te pergunto, podemos dizer então que alguns ajuntamentos feitos por falsos pregadores, como Jesus aqui coloca, não são verdadeiras, não faz parte da igreja de Cristo? Está compreendendo a seriedade? É o próprio Senhor Jesus quem coloca e diz, acautelai-vos, tome cuidado. Agora, como é que você toma cuidado com isso? Você tem que avaliar o que é dito a partir das Escrituras. Né? Há um texto, deixa eu ver se eu acho aquele rapidamente para vocês, que nos mostra essa importância de conferir com as Escrituras, né? Que eu acho que deixa eu ver aqui, quando Paulo está lá em Bereia, esqueci agora o capítulo que é, em Atos, para trás aqui, deixa eu ver, e mostra exatamente esse cuidado, esse zelo que a igreja de Bereia teve, não era nem igreja ainda, né? As pessoas estavam ouvindo o evangelho ali, e aí elas olhavam o que Paulo havia pregado, confirmando com as escrituras, para ver se de fato era daquela forma. E agora me deu branco aqui quanto ao texto, que é, se alguém lembrar aí, em Atos, quando Paulo está lá em Bereia, eu sei que eu estou perto aqui, mas nessas horas aí dá um branco. Mas depois eu mostro para os irmãos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é necessário que... achei. Atos capítulo 17. Falei que estava perto? Atos 17, verso 10 e 11. Atos 17, verso 10 e 11. Eu vou ler aqui só para vocês acompanharem aí. Atos 17, verso 10 e 11. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, não eram judeus convertidos ainda. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Paulo está ali pregando para eles. O que eles faziam? Examinavam as escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era realmente o que a escritura dizia. E a Bíblia está elogiando a atitude deles. Compreendeu? Então, o que eu incentivo você a fazer? Examine a escritura e veja se o que eu estou dizendo é isso mesmo. Você tem a obrigação de fazer isso. Agora, falsos pregadores jamais vão dizer isso para você. Porque eles não querem que você lê Bíblia. Eles não querem que você aprende. Eles não querem que você examine as escrituras ou confronte com a escritura o que eles falam. Eles querem manipular a sua vida. Então, eles pegam um texto isolado da Bíblia e fazem um ensino bem elaborado, né, em termos de argumentação, boa oratória e tal. E aí, você que não examina a escritura, você fala, olha, mas é verdade o que ele está dizendo. Por quê? Porque no meio das mentiras ele fala algumas verdades. E você não tem a mente treinada ainda para discernir, você acaba caindo. Então, na medida em que você estuda a palavra, você fica mais enjoado, sabe? Quer dizer o seguinte, igual aquela pessoa que tem um dom para música e ela começa a estudar música. O que vai acontecer? Ela ouve um desafinado e ela fala, dói o ouvido. O cara poxa, esse cara não canta nada, né? Aí o cara lá, ele até enrola para cantar, tal, mas para a gente que é leigo, fala, o cara canta bem. Aí a pessoa, que canta bem o quê? Uma desafinada. Assim, nesse tom ele errou, assim e tal. Então, o que acontece? Por quê? Porque tem um ouvido treinado para aquilo que é correto em termos de cântico, ou do canto, né, melhor dizendo. Compreender, irmãos? Está claro aí?
eu coloquei aqui, a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados por Deus, tendo Cristo como Senhor, Salvador e Rei, e que se expressa através da comunhão, do amor e da união. Pensa um pouquinho nisso aí. A igreja, então, é uma assembleia, uma comunidade. Então, lembra que a palavra assembleia, comunidade, ajuntamento, é dizer a palavra igreja. É um ajuntamento, uma comunidade daqueles que são chamados por Deus. Estão chamados por Deus internamente para servir a Cristo como Senhor, Salvador e Rei. Veja, Senhor, Salvador e Rei. E se expressa através, como é que eu sirvo a Ele, como é que eu expresso esse meu serviço a Cristo no seio da igreja, através da comunhão com outros irmãos, através do amor e da união. E também nós poderíamos colocar do ensino fiel da palavra, a gente vai ver daqui a pouco isso. Então, a verdadeira igreja tem ajuntamento de pessoas? Tem sim. Vamos falar essencialmente. A igreja é um ajuntamento? É. Mas ela tem um ajuntamento com finalidade em comum? Sim, é um ajuntamento com uma finalidade comum. Mas a grande questão é que a Assembleia Eclesiástica, não diz a igreja, né? Assembleia Eclesiástica é formada por pessoas que antes estavam condenadas e estavam debaixo da ira de Deus, vou melhorar o texto ali, e por meio de Cristo foram reconciliadas e agora formam a família de Deus e o edifício da habitação de Deus, que é o texto lá de Efésios 2. Então, são pessoas que antes estavam debaixo da ira de Deus, mas agora foram alcançados pelo Evangelho e fazem parte da família de Deus, que é a igreja. Compreenderam aí? Alguma dúvida, irmãos? Não? Então vamos continuar. A composição da igreja, né? A igreja é composta de que maneira? Pode dizer, tem muito a ver com o que falamos antes, né? A gente falou mais do ajuntamento das pessoas, mostrando que esse ajuntamento essencialmente é de pessoas pecadoras salvas pela graça. Então isso tem a ver com a essência. Agora, essa composição da igreja é um outro aspecto muito importante. Por quê? Deixa eu desligar o ventilador aqui, tá? Porque a composição da igreja, ela tem a ver com o fato de que ela não pode ser composta de um tipo de, uma raça de pessoas, ou um grupo econômico, né? Ou só rico ou só pobre, negro ou branco, mas a igreja ela tem que ser formada a partir de pessoas de todas as raças, classes sociais, cor de pele, ou seja, não tem homens e mulheres, então não tem essa distinção, não tem uma classe inferior, coisa desse tipo. Ou não deveria ter, né, no meio da igreja. Infelizmente, existem essas concepções erradas. Eu vou mostrar daqui a pouco para você que já ocorreram isso. Mas o que eu quero mostrar aqui nesse primeiro momento é que a igreja, no Novo Testamento, ela rompeu com todos os preconceitos culturais e sociais da época. Pense você o seguinte, para o Império Romano, da época do apóstolo Paulo, principalmente, que está na carta de Paulo aos Efésios, na época dos apóstolos ali, o Império Romano considerava um escravo, já falei isso para vocês naquele estudo anterior lá, sobre escravidão, considerava um escravo com o mesmo valor de uma peça de arado, ou um boi, lembra disso? Então o escravo não tinha valor humano nenhum, mas nenhum mesmo, para o Império Romano. Então um dono de escravo poderia, se ele quisesse lá, fica com raiva, o cara fez um negócio errado lá, ele podia crucificar ele vivo lá e ninguém falava nada. É dele, é propriedade dele. Ele faz o que ele quiser. É mais ou menos isso. E as mulheres? As mulheres, para o Império Romano, eram tidas apenas para procriar. Tinha lá a família, homem, mulher e filhos, mas aquele camarada lá, o grego romano, ele tinha os seus casos homossexuais,
maior parte, ou são orgias, e a mulher dele era apenas para ele ter filhos com ela, para manter a sua descendência. No judaísmo, que não era imoral nessa questão, né? O judeu não tinha prática homossexual, não tinha, até porque se tivesse era apedrejado, não tinha essas questões externas, pelo menos, mas o judeu, a mulher para o judeu, algumas classes judaicas discutiam se a mulher tinha alma. Então, por quê? Porque Deus criou o homem do pó da terra, fez lá o homem, e soprou nele fôlego de vida, né? E a mulher, Deus não fez, não soprou fôlego de vida, tirou da costela do homem. Então, será que ela tem alma? Essa é a discussão teológica no judeu. Você imagina um negócio desse? E o povo acha que a Bíblia é machista, mas a Bíblia não é machista nem feminista. O apóstolo Paulo fala que a igreja, veja, nesse contexto todo aí de judeus e gentios, aí considerando mulher e escravo do jeito, na igreja, o escravo tinha o mesmo direito que o seu senhor na igreja. Ou seja, dentro da igreja não tem negócio de escravo e o dono do escravo, homem e mulher. Na igreja não é para ter essa acepção de pessoas. A igreja, as pessoas eram tratadas, ou deveriam ser tratadas no Novo Testamento, igualmente, e cada uma exerceu os seus dons. O que existia dentro da igreja no Novo Testamento, e continua existindo nas igrejas bíblicas, era a questão do homem ser o pastor da igreja, ou ser o presbítero ou diácono da igreja. Por quê? Não é porque reduzia a mulher a uma inferioridade, não é machismo isso aí. É porque Deus colocou o homem como líder, para liderar a mulher, e a mulher debaixo dessa missão para ajudar. Então não tinha nada a ver em termos de essência ou da importância da mulher, mas você pode ver que no Novo Testamento é muito citado as mulheres, o quanto elas ajudaram Jesus, o quanto elas ajudaram os apóstolos, principalmente Paulo, e ele cita nomes e nomes. Jamais um escritor da época do apóstolo Paulo escreveria uma carta citando ações de mulheres da época em favor de uma causa comum. Então, olha, só para provar para vocês, né, isso aí, abram em Efésios de novo, na carta de Paulo aos Efésios, você vê como que Paulo confronta a cultura, né, da época. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu vou colocar para você. Se vocês olharem o capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai falar do casamento, certo? Até o verso 33 aí. Quem Paulo cita primeiro? O homem ou a mulher? As mulheres, né? Então ele fala em verso 22, as mulheres sejam submissas, blá, 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 blá. Verso 25, maridos. Jamais um escritor da época iria citar a mulher primeiro que o homem. Mas nunca. Paulo citou primeiro as mulheres, depois citou os homens. Mas Paulo não disse também que a mulher tem primazia sobre o homem, mas ele colocou apenas no sentido, valorizando a mulher no papel dela dentro do casamento e mostrando ao homem a sua grande responsabilidade de liderar a esposa e amar a esposa como Cristo amou a igreja. No capítulo 6, Paulo fala do lar cristão, né, e já dos filhos e pais. O filho, na época, para vocês entenderem também, no Império Romano, um pai poderia castigar o filho quase até a morte, se ele quisesse. Nossa cultura brasileira, né, os pais aí no passado espancavam mesmo, o negócio não é igual agora no Nutella, não, o negócio era feio. Mas na época, você imagina isso lá 2000 anos atrás. Então, aí, o que Paulo fala? Ele não cita primeiro os pais, cita os filhos. Mas fala para os filhos honrar o pai e a mãe. E depois ele cita o pai, aí o verso 4, e vós pais. Pais aí não é pai e mãe. Pais aí é homem, é o pai, que era o líder da casa e o maior responsável. E Paulo está dizendo, você tem essa maior responsabilidade. Então ele coloca os liderados primeiro, e coloca a função deles, depois ele coloca os líderes e mostra que não é ser líder não é ser líder simplesmente,
mas tem uma grande responsabilidade, uma cobrança da parte de Deus. O verso 5 fala aí, não fala dos senhores primeiro, fala dos servos, escravos, que era lá igual peça de arado. Você acha que algum escritor da época iria citar escravos aí, dizendo que, e elogiando e falando do papel importante deles? Não. Depois ele fala dos senhores aí, ó, no verso 9, senhores. E olha que interessante, ele fala dos senhores aqui, os que são da igreja. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, aqui é senhores crentes. Paulo diz, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, ou seja, vocês não são melhores do que eles, não. O Deus deles é o seu Deus é o Deus deles. Ou seja, não tem negócio de preferência de Deus aqui, não. E Paulo diz, está nos céus, e que para com ele não há o quê? Acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Paulo está rompendo com todo o preconceito cultural da época. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui eu expliquei desse jeito aí, lá em Moçambique, em 2018. E os moçambicanos da igreja ficaram assim, os homens ficaram assim, com o olho regalado. Por quê? Porque lá é um país tribal, onde o homem manda e desmanda. A mulher não tem valor lá em Moçambique, nenhum. O homem vai na frente, a mulher fica para trás. A mulher tem que fazer tudo. Não, você acha que aqui tem machismo? Aqui é céu. O negócio lá é bravo mesmo. E aí eu falei o seguinte para eles, falei assim, tá vendo aqui, ó, Paulo está confrontando, aí ó, interessante, porque para mim foi muito legal isso, porque eu vi assim, a época de Paulo, poxa, eu estou a ideia, né, lógico, menor, assim, menos grave na época de Paulo, mas uma proximidade cultural, poxa, e para eles teve um impacto muito grande, porque eu disse o seguinte para eles, olha, a cultura de vocês, o que vocês aprenderam dos seus pais, não vale nada se estiver errado à luz da Bíblia. Vocês têm que desfazer tudo isso aí. E não, a cultura brasileira também não vale nada se não estiver de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus está acima de qualquer cultura, de qualquer raça, de qualquer educação familiar. Então, vocês aprenderam que não tem que respeitar a mulher, não tem que cuidar delas e tal, mas não é isso que a Bíblia diz. E aí na segunda vez que eu fui, o pastor lá também é muito firme, o FJ, e aí ele pegou, isso aí eu vi, né? Fizeram um almoço para nós, né? Para mim e para o outro pastor daqui que foi para lá, a igreja fez um almoço depois da escola dominical, e aí os homens e as mulheres prepararam, né? Normal, né? As mulheres gostam de fazer tal, prepararam, e os homens já tinham comido, os moçambicanos, e estavam conversando lá na mesa, e as mulheres comendo assim, meio que sentadas, encostadas na parede, sabe? Porque os caras estavam lá batendo papo lá, depois de comer. O pastor falou assim, vocês vão continuar sentados aí, enquanto as irmãs comem em pé? Eu não acredito no negócio desse. Aí eles pegaram e levantaram na hora lá, e só eles estavam nem aí, é cultura. Nem aí, elas também não reclamavam, não. Não reclamam. Você veja como é que o evangelho é transformador? Hoje não é mais assim lá. Hoje as pessoas estão entendendo que tem que cuidar da mulher, tem que valorizar, tem que respeitar os crentes, né? Porque a Bíblia ensina assim. Mas não é culturalmente ensinado. E aí, por isso que tem muita violência sexual e assim por diante, e muita prostituição por conta disso. Por isso que a África é desse jeito. Então, o que eu quero mostrar para você é que a Bíblia, ela não é ideológica, no sentido de ela não é a favor de nenhum tipo de ideologia. Ela é simplesmente a verdade, em qualquer época. Ela não está moldada à cultura da época. Ela muda as culturas, ela vai moldar as culturas. E a igreja é um instrumento de Deus para transformar a realidade do seu tempo. A igreja tem que ser sal e luz do mundo. E como que a igreja pode demonstrar isso para o mundo? É buscando não fazer acepção de pessoas. Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Tem? Adão, pode falar aí. Fala aí. Sei que você quer falar. Tranquilo, então?
Então vamos lá. Eu vou terminar aqui, ó. Eu estou falando para vocês o que a Bíblia diz que a igreja tem que ser, certo? Não quer dizer que a igreja é sempre assim. Ao contrário, na história, muitos erros foram cometidos pela igreja. E aí eu estou falando da igreja protestante, tá? Quais, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos aí... Hoje não é mais assim, dessa forma, mas por mais que a narrativa de esquerda quer trazer essa ideia nos Estados Unidos, mas não é mais assim, porque eu conheço pessoas de lá e não tem essa separação mais dessa forma. Tem preconceitos naturais que tem aqui no Brasil também. Mas nos Estados Unidos nós sabemos que no século passado, principalmente, até o século passado, havia lá a igreja de negros e igreja de brancos, né? Então, o negro jamais ia na igreja do branco e o branco não ia do negro. Lá tem até hoje bairros de negros, né? Mais de negros e outros mais de branco, tá essas bobeiras ainda. Mas isso a gente vê nos filmes da década de 60, né? Filmes que retratam esse período aí, como que era feito nos Estados Unidos isso aí. Mas não significa que toda a igreja protestante nos Estados Unidos pensava dessa forma. Por exemplo, a escravidão mesmo nos Estados Unidos ela acabou por movimentos presbiterianos, batistas, de crentes, que lutaram contra isso, a escravidão. Porque as pessoas não narram esses pontos positivos, né? Quer contar a história sempre enfatizando os que erraram. Mas e tiveram homens, tanto pastores negros como pastores brancos, que lutaram contra esse preconceito. O exemplo mais conhecido é Martin Luther King, né? Que era um pastor batista, negro, e que ele lutou contra isso e perdeu a própria vida. Mas havia também pastores brancos que eram a favor de acabar com essa questão. O que eu quero dizer é que essa visão de igreja do negro ou do branco não é a visão bíblica, é a visão do homem. Então, não tem igreja do branco ou do negro. Se você for, por exemplo, lá em Moçambique ou em alguns países africanos, você vai ter o preconceito inverso, vai ser os negros tendo preconceito de você, por ser branco, por ser estrangeiro. Então, esse preconceito, tanto para o branco em relação ao negro com o branco, isso é antibíblico. A Bíblia, nós não podemos jamais concordar com isso. Outro exemplo também, que eu coloco, é as igrejas pentecostais tradicionais. Eu cito aí a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja de Deus, né? São as duas igrejas pentecostais, tá? Tradicionais, as primeiras, as mais antigas, as duas igrejas mais antigas pentecostais são a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja de Deus. Tem mais de um século já de existência. Estas igrejas, isso aí eu estou falando para vocês, eu já fui professor num seminário em Goiânia da Igreja de Deus, uma igreja que eu tenho carinho, consideração, foi muito bem recebido lá, eu dava aula de hebraico, mas eu tive uma oportunidade lá, tive que assistir uma palestra de um doutor em teologia pentecostal, né, lá do Equador, foi lá falar, e ele disse isso. Eu tenho um livro aqui também, do 100 anos de pentecostalismo no Brasil, e fala a mesma coisa. Então, qual que era o argumento principal deles? A igreja pentecostal, ela alcançou os pobres. Então, ela é formada de pessoas pobres, a tradicional. Mas isso é um equívoco em termos de igreja. A igreja não pode ser de pobres e nem de rico. A igreja é de pessoas, lembra lá atrás nós vimos? Pecadores salvos pela graça. Não importa se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não importa. A igreja tem que ser composta de pessoas assim. Mas os pentecostais falavam isso bastante. Hoje nem tanto. Hoje os pentecostais tradicionais da Assembleia de Deus tem mais gente rica do que nas igrejas presbiterianas, né? Tem muita gente rica. Mas estou falando isso do século passado, até a década de 90. O que eles falavam isso aí é porque as igrejas presbiterianas, principalmente presbiteriano batista, mas mais presbiterianos, eles eram sempre de pessoas mais ricas. Por quê? Você pode olhar as igrejas presbiterianas, não conservadora, né? Mas a do Brasil e tal, elas são pessoas de muitas condições financeiras. Mas qual é a razão disso? Pensa comigo. A igreja presbiteriana, vocês podem ver, é uma igreja que visa ensinar. Então, a gente exige, se pregar corretamente, a gente está
fala para a pessoa estudar, para ela se esforçar, para glorificar a Deus. Tem que, o Rafael, o Enzo, tem que estudar, ser um bom aluno, fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, ou seja, é o tempo todo falando para os membros que tem que ser melhor naquilo que faz, não para si mesmo e nem pelos outros, por causa de Deus. Deus exige, é o que Paulo diz lá em Efésios, lá para os servos, fazer o melhor, mesmo quando o seu Senhor não está vendo, fazer para Deus, é para a glória de Deus, servir ao outro como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Então, naturalmente, quando você cresce e passa a ter gerações, a igreja presbiteriana tem muitas gerações, né? Está lá o bisavô, o avô, o neto e tal, e pessoas estão em 60, 70 anos na igreja, então gerações crescem dentro da igreja, é natural que vai se ensinando aos filhos. Eu ensino isso ao meu filho, tem que estudar, meu filho, ele não gosta muito não, mas tem que estudar. Você acha que isso agrada a Deus? Eu inculco na cabeça dele o tempo todo, você tem que fazer o melhor. Para quem? Para ficar rico? Não, para Deus. Então, você vai inculcando isso na cabeça, porque a Bíblia ensina isso, e é natural que alguns prosperem. Natural, essa pessoa vai lá, faz a faculdade, medicina e tal, é um médico bem sucedido, ganha muito bem, 20, 30 mil por mês, sei lá, e o cara vai viver bem. Se o cara vira um empresário e prospera, o outro vira um engenheiro, o outro não sei o quê e tal, e aí, ou seja, melhora financeiramente. Mas o alvo não é esse. Então, acaba que a igreja presbiteriana foi eletizando, vamos dizer assim, ao longo do século, entendeu? Por quê? Porque as pessoas começaram, assim, ela não incentiva você a viver na ignorância, incentiva você a ser esclarecido. Agora, não pode jamais a igreja desprezar quem não teve formação acadêmica, não é essa a questão. Mas a igreja presbiteriana, quando eu estou falando assim, andando de acordo com a Bíblia, ela ensina o quê? Se você varre uma rua, vai um gari, né? Aqui fala gari também, lá em Goiás trabalha com, né, limpeza da rua, ou se você trabalha como gari, ou com reciclagem, você tem que fazer o melhor possível. A nossa igreja, por exemplo, tem pessoas que trabalham com reciclagem, pessoas que têm muitas condições financeiras. Então, qual a diferença? Nenhuma para Deus. Tanto o que trabalha com reciclagem, como o outro que tem um emprego que ganha muito bem, não pode ter diferença para nós, porque para Deus não tem. Mas o que trabalha com a reciclagem e o que trabalha na direção de uma grande empresa tem que fazer igualmente o quê? Glorificar a Deus com o trabalho que eles exercem. Certo? Então, é isso que eles não entendiam, que a igreja presbiteriana ela tem uma grande porcentagem dos seus membros, normalmente, não quer dizer que é uma regra, normalmente, pessoas bem-sucedidas financeiramente. Mas é por causa dessa questão. Na Igreja Batista também não é diferente, a tradicional também foi assim. E aí nós temos as igrejas neopentecostais, né, que são depois a Universal, né, tem a Igreja Mundial, aí tem a Internacional da Graça, e tem todas as igrejas aí. Qual que é a ênfase deles? Dinheiro. Você quer saber se a pessoa é crente, se ela é próspera. Ela tem dinheiro, então atrai o quê? Empresários, né? A pessoa tem lá o culto do empresário, atrai gente gananciosa que quer prosperar sem trabalhar. Então, se você dá um dinheiro lá e tal, você prospera. Então, isso não é igreja. Isso é empresa religiosa. Então, é autoajuda, é você promover esperança falsa no coração das pessoas e elas acham que a felicidade está em ter dinheiro. Então, a igreja ela não pode ser composta só de pobre. Ela não pode, a não ser que ela está numa comunidade pobre, né? Está lá na favela, onde só tem pobre ali, não tem jeito, está lá na rocinha, né? Então, ela vai ser uma igreja de pobre, porque ali vai ter pessoas, a maior parte ali é gente bem pobre, não são os traficantes, né, que são ricos. Mas se ela está num lugar, no Alphaville, em São Paulo, dentro de um bloco do Alphaville, é natural que ela... Dentro do bloco, acho que não pode, né? Mas fora ali na redondeza do Alphaville, ela vai ser composta, na sua maior parte, de pessoas ricas, por causa do lugar que ela vive. Mas não quer dizer que ela não possa ter, entre eles, membros pobres, funcionários, né? Que trabalham ali com os próprios membros da igreja, nas casas, que frequentam a igreja. Então, o que eu quero dizer, assim, ela não pode ter o propósito de ter um grupo.
Ela não pode existir, não. Nós somos só para os pobres, só para os negros, só para os brancos, só para os afrodescendentes, só para o chinês, só para o japonês, assim, entendeu? Não, a igreja é para todos aqueles que forem alcançados pelo evangelho, independentemente de raça, de cor e de condições financeiras. Compreenderam, irmãos? A igreja jamais pode rejeitar alguém por conta da sua questão financeira. Sim, Adão, pode falar. Eu vi uma coisa, um vídeo hoje que me chamou a atenção. Ele não está no contexto todo, é só uma pequena fala do Edir Macedo que eu achei meio que absurdo. Uhum. Que na fala é ele mesmo, mostra a imagem ele falando assim, ele falando na igreja dele, falando assim, os membros da nossa igreja devem dinheiro para nós. Por quê? Porque os membros da nossa igreja estão ficando todo rico e nós continuamos pobres, então vocês devem para nós. Eu achei um absurdo essa fala dele. Não sei em que contexto ele estava falando isso, mas é um absurdo, não, ele só fala absurdo. Que ele só fala absurdo. Ó, vocês não precisam ter medo nenhum de cães como Edir Macedo, Valdemiro, esses que são cães, sabe? É porque eu sou muito pequeno em termos de importância, mas se eu pudesse falar na cara deles, eu falava. Sabe? Mas são falsos pregadores que no dia do juízo vão ouvir de Jesus, que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para eles não há lugar de arrependimento, porque a Bíblia fala que aquele que conhece a palavra e que nega e pisa nela, como está em Hebreus capítulo 6, não há lugar de arrependimento. Para aqueles que estão frequentando essas igrejas, pode ter sim. Nós temos membros da igreja aí que já foram destas igrejas. Mas, porque podem estar ali enganados mesmo, né? Não conhecem o evangelho e tal. Mas, agora, eu não estou falando pessoas que estão em igrejas sérias. A Assembleia de Deus é uma igreja séria, né? Uma igreja que nós divergimos em algumas coisas, são uma igreja séria, batista, e outras igrejas assim, mais tem igrejas sérias, né, que são igrejas de Cristo. Mas estas aí são só ajuntamentos que que não tem nada a ver com os requisitos da palavra de Deus para que seja um ajuntamento cristão, né, que seja uma igreja de fato. Então, isso eu estou falando para os irmãos com toda a segurança bíblica, sem nenhum medo. E eu rogo que Deus pese a mão na minha vida se eu estiver errado, biblicamente. Não tenho medo nenhum. O Deus do Edir Macedo não é o Deus que eu creio. Eu falo sem medo nenhum. Se eu tivesse um Deus fraco e medíocre e frouxo como o Deus do Edir Macedo, que aceita um homem e põe ele na parede, eu preferia ir para o inferno a servir um Deus fraco desse. Sei que é pesado que eu estou dizendo para vocês, mas é convicção minha, tranquila. Sabe, eu preferiria ser lançado em qualquer... E que esse Deus do Edir Macedo nem inferno teria, porque ele é tão fraco que ele é. Né? É Baal o Deus dele. É um Deus que aceita o homem mandar nele, põe ele na parede, aceita exigir e decretar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A Bíblia fala de um outro Deus. Um Deus verdadeiro que não depende de mim para nada, que não precisa de mim para nada, que ele me criou não porque precisava me criar para ser quem ele é, mas criou para a sua glória, para o seu louvor. E a minha única felicidade real é se eu estiver de acordo com a vontade dele. Se eu não estiver de acordo com a vontade dele, eu sou infeliz. E eu estou perdido, e estou debaixo da ira dele. E a única forma de eu não estar debaixo da ira dele é através de Cristo. Então, irmãos, é aquilo que Jesus falou, é outro evangelho. Paulo diz lá em Gálatas, vocês ouviram outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho e se afastaram disso. Eu sei que soa, né? Até pode até soar o que eu estou dizendo aqui como arrogância, não é. Eu estou dizendo para vocês com toda sinceridade. Para servir a esse Deus que Edir Macedo prega não é o Deus verdadeiro. Assim como no Antigo Testamento havia pregação de falsos deuses no meio de Israel e o povo adorava o Senhor e adorava Baal e Astarote. Então, Deus é zeloso, Deus não aceita compartilhar sua glória com ninguém, sabe? Não aceita nada que o desonre. E nós só somos aceitos por Ele
por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Sem Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Vamos encerrar o seguinte, pensa comigo. Se você, não vai acontecer isso, né? Mas vamos imaginar. Você morresse e chegasse diante do portão da entrada da Nova Jerusalém, né? Vamos dizer assim. E o anjo perguntasse para você, o que você está fazendo aqui? Por que você quer entrar aqui? O que você falaria para ele? Vamos pegar a linguagem do Edir Macedo, que é dos caras do Mateus capítulo 7. Eu estou aqui porque eu preguei no nome de Jesus. Eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, eu era líder da igreja, eu tinha uma igreja lá. E multidões me seguiram, então eu promovi o Senhor. Tá igual a Joyce Halseman, ela que elegeu o Bolsonaro. Então, eu que promovi o Senhor. E eu que exaltei o Senhor na terra. Então, lógico, estou fazendo uma comparação só para brincar. Mais ou menos isso, seria. Vocês concordam comigo que seria nessa linha aí? Mas só com que um crente chegaria diante de um anjo, se o anjo perguntasse para ele? Tem uma música, eu gostaria que até vou colocar depois no grupo para vocês ouvirem. Tem uma música de um presbiteriano chamado Estênio Márcios. Muito bom. Um compositor moderno. Ele fala que ele estava sonhando, né, que tinha morrido. Então ele fala de um sonho em que ele chegou diante do anjo, assim como eu coloquei, e o anjo perguntou: o que você está fazendo aqui? Por que você quer entrar aqui? E aí ele disse: o seu nome não está aqui. Ele falou: não, olha aí. Aí o anjo pegou lá um livro e olhou e viu a lista de pecados do Estênio Márcios e ficou assim espantado, né, de ver aquela quantidade de pecado. E ele diz assim: isso aqui é você mesmo? Ele falou: é. E você quer entrar aqui ainda? Esse tanto de pecado que você cometeu? Você acha que você é digno de entrar aqui? Mais ou menos isso. E aí o Estênio Márcios disse que, falou assim: é verdade, eu cometi todas essas coisas aí. Mas se você olhar aí no final da página, tem uma letra de alguém que você conhece, do rei, que está dizendo assim: perdoado. Então o anjo olhou e viu a letra lá do rei, que é Cristo. Perdoado. E aí então aí ele acorda do sonho, na música. Muito bonito assim, legal. Então, o que nós diríamos? Eu realmente não mereço. Eu não tenho mérito algum para estar aqui. Mas pelo mérito de Cristo, que morreu por mim na cruz e pagou a dívida que eu jamais poderia pagar ao Pai, é por meio dele que eu estou aqui. E pela obra dele e pelo mérito dele, eu tenho o direito de estar aqui, porque ele me deu esse direito, para a glória dele. É diferente ou não? Você não encontra nenhuma razão em você mesmo. Você encontra só em Cristo. Essa é a grande e essencial diferença. Não pode faltar. Isso aí, irmãos. Por hoje a gente vai ficar aqui, né? Mas a gente tem que continuar na próxima aula falando sobre as marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja, as características que a igreja deve ter biblicamente. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, não tenha ficado claro aí,